boa tarde ou boa noite, depende do horário que você está vendo o nosso podcast. Seja muito bem-vindo ao Pod Mais, o podcast da Faculdade de Iguaçu. E hoje, senhoras e senhores, hoje o tema é extremamente importante, essencial não só para as empresas, mas para você também como pessoa física, e é marketing. E olha, para falar desse tema, nada mais e nada menos do que esses senhores que aqui estão. E para fazer parte desta fala e dessa mesa, então, hoje eu queria chamar Maicon Santos, que é quase meu parente, né? Eu acho que é tudo igual. Está junto. Está junto em algum momento. Seja muito bem-vindo, Maicon. Obrigadão, Alex. É muito bom estar aqui. É uma honra, né, cara? Sempre poder contar com vocês e bater papo aqui com a gente no Pod Mais do Iguaçu. Muito bem. E claro, Maicon, hoje tem um convidado de altíssimo garbo e elegância. O cara que faz acontecer e está fazendo a diferença com projetos maravilhosos. E claro, a gente vai falar sobre isso. Por quê? Porque o tema do momento é marketing digital. É isso. É o momento pede que a gente fale de marketing digital. A essência pede que a gente fale. E, cara, nada melhor do que ele. Eu aprendi a falar o sobrenome dele agora há pouco. É um porre. Alessandro Cunhasque. Muito bem, tive que ter um apoio. Eu dei uma empossada para te ajudar. Mas tudo bem. E claro, vamos fazer menção honrosa, diga-se de passagem, a esse que nos apoia, nos xinga, nos limita e melhora a nossa imagem, que é o Rafa, que está fazendo a transmissão também. Dá os outros. Rafa, dá os outros. Isso aí. Sensacional. Então, voltando ao nosso convidado de honra, e aí, tudo certo? Tudo certo, Alex. Obrigado aí pelo convite. Cheguei à conclusão que você foi o único que não bebeu uma comigo ainda, né? Então, aqui... Tá aqui o Michael diz que pode afirmar. É, complicada a situação. Mudar os outros também, né? Boteco com conteúdo. Então assim já fica estendido esse convite e obrigado pelas palavras, tá? E obrigado pelo convite, que para mim é diferente a gente ser entrevistado, mas falar de um assunto assim que a gente está quebrando a cabeça e aprendendo cada dia, exigindo mais, né? A gente tem que ter essa visão e entender que tem um mercado, principalmente na nossa região, prontinho para ser atendido, né? Só que a gente tem que buscar essa qualificação e realmente, cara, precisa correr atrás de muita coisa. Então, até em off aqui, o que a gente estava conversando antes, batendo esse papo antes, já estava muito da hora, porque a troca de informação ela é muito grande e fica muito próximo daquilo que a gente está lutando no dia a dia para tentar, né? Que por enquanto, na minha condição, ainda é muito no acerto e no erro e no acerto, sabe? Tentativas, né? Tentativa e erro, basicamente assim. Então a gente aproveita todas as oportunidades. Show. Mas o marketing é muito disso. O que me assusta muito é a galera falando assim, a gente até brinca, quem é da área do marketing, quem está gerando conteúdo, quem está nesse meio, a gente até brinca assim, todo mundo pode ser marqueteiro. Eu sei fazer marketing. Existe um pensador, ele está vivo ainda, Philip Kotler, ele disse o seguinte, você pode aprender o marketing em 2 semanas. 2 semanas você aprende, mas você leva a vida inteira para dominar ele. Por que essa fala é tão importante? Por que isso é tão legal? Porque o marketing ele é dinâmico e decorre muito do tempo, da questão do que a gente está vivendo, da situação que a gente vive. E o que chama atenção é exatamente assim, quem que se destaca é aqueles que se propõem a errar. Aquele que se propõe, mas tem que fazer, né, Mike? Se não fazer, não adianta nada. Colocar a mão na massa. Colocar a mão na massa. E é muito legal, porque até é muito interessante, porque a gente fala de marketing hoje, não tem como você pensar em marketing sem pensar em internet, pensar em comunicação. O marketing é dividido em off e online. E dentro do off tem o rádio, ou melhor, o rádio estava em off, ele não está mais em off. Eu queria saber para você, como que é essa transição, já que você, vezes, está no rádio, vezes você está gravando e vezes você está nos dois, é híbrido. Eu ia falar que era híbrido. Essa loucura. Então, assim, como que é essa transformação para ti, no sentido de, poxa, agora, antigamente o cara nem precisava ser bonito para ser radialista, era só ter um vozeirão. Como é que a voz você estava fazendo agora há pouco? Bem amigos da Rede Globo. O cara chegava no sonho e falava, olá mulheres, tudo bem? Boa noite. Nossa, que homem. Agora não, agora o cara tem que se arrumar, pentear o cabelo, né?
A gente brinca que antigamente se apresentava um jornal, parecia um padre lendo em latim, né? Exatamente. Era tudo... Mas é por conta que necessitava essa entonação de voz Sim. e tal. Você tem que imaginar que era uma época que a gente não tinha a condição tecnológica que tem hoje de o som chegar com qualidade, né? Às vezes o aparelho também nem era de qualidade que recebia o som. Então a necessidade de se fazer o rádio assim era uma questão de sobrevivência, né? Hoje não. Hoje essa transição, ela cara, eu não comecei tão tarde, tão cedo no rádio, né? Ou melhor, tão tarde. Faz pouco tempo que eu comecei no rádio, são 16 anos, entende? É verdade, ontem. Mas se você pegar a transição de mundo, isso é 2006. Tá? Certo. Faz sentido. Entendeu? Certo. É que esse é um ponto. O desafio é esse, que a gente está absorvendo informação num nível de intensidade que a gente não está mais conseguindo entender ou marcar. Ó, isso aconteceu em 2005, isso aconteceu em 2007, 2009. É muito louco isso. E essa transição, nessa época, em 2006, que eu entrei no rádio, a gente era surreal, que era uma rádio comunitária, ela tinha um site, e o site só tocava música. Então já era estratosférico o negócio, né? Players. Já tinha oportunidade. Era bem isso, só o player, mais nada. E ali eu fazia a matéria de que forma? Eu ia lá no local, levantava as informações, pegava o celular, aquele Nokia, né? Bitelo, né? Aquele que tinha lanterna quase. Funcionava bem pra caramba, né? E mandava a informação e acabou. O material acabou. Hoje, essa mesma matéria, ela está em texto, ela está em vídeo, ela está em áudio. Você prepara um material para o rádio, que é um pouco diferente, tem a essência é a mesma, mas para o rádio, naturalmente, você tem que observar alguns detalhes. A gente faz o material da expedição, às vezes para se referir no rádio, por exemplo, soja agora, que aquela planta está bonita, você tem que descrever ela, né? Para o Face, você perde tempo fazendo isso, então já deixa a imagem falar por si, né? Só te interrompendo um pouquinho, eu fiquei muito curioso. Como é que você descreve uma soja bonita? Né? Mas surgiu essa... Eu fiquei imaginando tipo, aqui agora. olha essa soja, gente, sensacional, Virgem. 1,80 m. O sonho dela é dominar um... Já começou, não, você começa pelo tamanho da planta, você começa se ela está florida, se ela está no canivete. Canivete. Que é quando começa a formar os grãos de baixo. A gente sabe bastante, né, de soja. Não, mas é outra coisa, a gente fala ali já para um público mais nichado, né? Direcionado. Que é natural, mas toma o cuidado de algumas... Para o Face eu já tomo esse cuidado, não uso tanto termo técnico e nem a gíria mesmo que tem, tá? Quem tá na área tem. Mas você descreve a planta, você descreve a altura, você cita o período, né? Certo. Então, assim, se ela está mais verde, se está mais amarelada, se tem manchas, entendeu? Então, essas são formas de você descrever. Então, quem está vivendo aquele ali sabe o que está rolando. Então, basicamente é isso. Então, você tem que conseguir produzir um material pensando em todas essas plataformas. Né? Então, pensar na foto. A gente nunca imaginava que eu ia ter que pensar. E olha que está aí uma matéria que eu reprovei na faculdade. Porque eu não tinha noção nenhuma de preparar uma foto para uma capa. Olha só, cara. Sabe, né, que a imagem tem que falar com o título, né? Sim, exatamente. Então, são exatamente Total. essas coisas que a gente vê, por exemplo, assim, quando você pega, e é muito legal, porque quando você pega, por exemplo, aqui na faculdade, eu posso falar sem medo de errar, e o Marco está aqui para não me deixar mentir. Sim. Nós somos a instituição de ensino que tem a maior talvez seja exagero da minha parte, mas a melhor comunicação em todos os players, no que diz respeito a off, né? Eu brinco, e aí o Marco é sempre o que intermedia e nos auxilia. A gente faz o carro de som, que é o pamonha de Piracicaba, né? E a gente faz o outdoor, a gente vai do flyer ao carro de som, ao tráfego pago. E é bom salientar que é trafegou e não traficou. Não traficou, né? Porque, né? Não vamos
levar se comprometer, né? Se comprometer. Melhor. Mas, ou seja, a gente está trabalhando em todas essas frentes. E é muito legal. Por quê? Porque os aventureiros, eles entram e falam assim, não, é fácil, o celular tem qualidade, o celular... Tá, perfeito, tem a qualidade. Agora, essa questão técnica de entender a comunicação, quando você vai mandar um flyer, e é muito engraçado isso, porque às vezes coisas que você aprende na faculdade você esquece, você manda um flyer e o cara fala assim, viu, mas esse flyer tá sem sangria. Como assim sangria, né? Não faz sentido nenhum, tá sangrando, tem que sangrar. Por que isso? Mas é toda a linguagem técnica. E se você não sabe fazer isso, e eu sempre indico para quem está começando, eu estou começando no digital e tal, usa o Canva e tal. Mas tem a limitação de você não saber e perder um pouco da qualidade. E é muito legal você falar da foto. Eu preciso de uma foto técnica e ela tem que conversar com o texto. Tá, mas e aí? E aí o cara precisa estudar 1 milhão de vezes. Tem que estar sempre antenado, sempre preparado para estar pronto. E eu acho que para você é um desafio. Esse desafio é muito grande. Inclusive, eu queria, dentro desse contexto, te perguntar o seguinte. Você falou do Expedição, mas eu queria que você falasse para a gente, para quem está nos assistindo também, quantos projetos você está envolvido, só para eles entenderem o quão a tua cabeça tem que estar ligada a 1 milhão por hora, né? Para poder entregar tudo isso. Boa. Eu só vou completar o que eu achei muito interessante que tu falou, e a gente está vivendo isso na prática. E outro dia, numa palestra do Sebrae, a gente foi clareado nesse aspecto, porque as pessoas estão cometendo um grande erro, no sentido de que existe o profissional da comunicação já preparado para atender aquele nicho de rede social, né? Certo. Existe o profissional do rádio, existe o profissional do outdoor, né? Existe o profissional do carro de som. E as pessoas acham que na rede social, postando qualquer coisa, tá legal e que é necessário. Então começa, eu vou postar aqui só no Face, só no Instagram, eu mesmo vou fazer isso e tal. Eu acho que até uma forma de se aproximar e uma forma intuitiva pode dar certo em algum momento, mas existe a tal da saturação, né, que é o grande desafio da produção de conteúdo, né, de você dar continuidade, e começa a perder frequência e sair, porque a gente, cara, hoje a gente está acostumado a receber tudo. A gente não vai atrás de nada a gente recebe promoção, a gente recebe conteúdo, Então, o que vai acontecer? Você sai do rádio, você sai dos outros meios, foca, por exemplo, nessa questão. E nessa palestra ele estava deixando muito bem claro exatamente o que você falou, a importância de você distribuir e tentar atingir, porque a gente falou do boteco e propriamente da expedição, já vou falar desses projetos que a gente está fazendo, mas se vocês soubessem a quantidade de pessoas que escutam a gente pela rádio no boteco, a ponto de eu receber uma crítica, e ela é positiva, de eu lembrar mais, falar com mais frequência o nome do convidado. Perfeito. Que está ali, porque a gente se focou tanto para produzir o material em vídeo que em algum momento esqueceu que o Alex está com a gente lá. A fala, né? Chamar, né? Então assim... Inclusive, gente, o Alessandro está aqui com a gente. Cunhasque. Isso. Porque a pessoa, fim de turno, ela está no carro, ela está em uma situação e está ouvindo rádio. E é interessante isso, é empírico, tá? Não tem base, tudo da vivência. A gente tem que vai sentindo isso, tendo esse feedback. É muito, muito da hora perceber, e é importante que você disse de atentar a todos esses elementos. A gente vê o Uniguaçu, o dia de campo, eu andei por que a gente anda aí durante várias cidades, eu vi os outdoors, entendeu? Então assim, às vezes se eu não estivesse ouvindo rádio, se eu tivesse desligado da rede social, mas eu vi ali também. Então você atinge o máximo possível de público, né? E posso só complementar também isso aí, Alessandro. As comunicações que a gente faz, né, trabalhando o off e o digital muito forte, né? Além do off do digital, tem muito o porta a porta, né? A gente vai nas pessoas chaves também, né? A comunicação a gente faz também no presencial, além de você conversar com a pessoa aqui. A gente vai nas prefeituras, nós vamos, né, em todos os sindicatos rurais, nas escolas, a gente faz uma comunicação em massa, justamente para não deixar nenhuma frente sem atingir.
né? Para não deixar nada. Por isso que é muito assertivo, né? A comunicação. Você atingir todas as frentes ali. E é muito legal, porque, por exemplo, assim, nós no Iguaçu trabalhamos com 2 frentes. A faculdade, com o ensino presencial, a pós, que entra com o sentido híbrido, e a gente tem os cursos de extensão. Só que a faculdade, nós trabalhamos a região, a pós, nós trabalhamos o Brasil, e o curso de extensão também o Brasil. Isso que o Mike falou é muito importante, porque a cultura da região, e isso é muito importante também entender, a cultura da região pede que o cara vá lá. Então a figura do Maicon, a figura do RP, a figura de estar presente, e é um ponto que a gente vai chegar também e vai falar, porque a importância do vendas, que eu acho muito engraçado, porque dizem que são 2 profissões muito antigas, né? Aquelas pessoas que trocam valores monetários por cópula furtiva, né? A gente não pode falar o que é. E o segundo é o vendedor. Ambos são mal vistos. Tive um pelo pequeno mercado. delay de alguns segundos. Eu falei, cópula furtivo. Caraca, velho, que da hora, cara. O Alex, ele Mike- tem disso, ele tem Depois disso. o Mike te explica o que é isso, velho. Isso é tudo bem. E é muito engraçado. Eu acho que eu já fiz isso. Já fez. Vender, cópula, né? né? Achei que era vender. achei. Ainda bem. Não sei qual que é mais fácil, mas tudo bem, não vamos entrar no mérito. Fala do escambo, né? A troca só. A troca, né? perfeito. A permuta, né? Isso é muito legal, porque você também é todo momento. Então, se você tem os seus projetos, você precisa estar vendendo também, precisa ter um produto bom, e quem está adquirindo, consumindo o teu conteúdo também tem que gostar. E isso dá um trabalho do caramba, né? Tem até um vídeo que eu acho muito legal, você abraçando o bodinho. É um bode, né? É um bode. É um bode. Sensacional, filhote de bode. Sabe, até me deram uma dica para aprender a diferença de ovelha e de bode, né? É o rabo. Se o rabo for para cima, é sério, tá? É bode. Se o rabo for para baixo, Eu fiquei aqui como assim? Tipo, muito informação super, né? Então, muito importante, então, assim, principalmente para ele que está lá nessa vida. Isso. Então, o dia que vocês veem um animal onívoro, né? Não sei lá como se chama isso aí, mas com o rabo para cima é um bode. É o bode. Se ver com o rabo para baixo, é uma ovelha. Pronto. Então, aquele ali era um bode em questão, bode em filhote. Legal. Isso aí faz parte do projeto de Expedição Costa Oeste. A gente, inclusive, é um material que foi postado no Instagram, que a gente usa como nosso meio de divulgar a expedição para assistir lá no Face, né? Que é o grande carro-chefe nosso, onde a gente buscou concentrar a audiência ali do material. Então, vai no Face e atinge o público da faixa etária e é mais assertivo, como você disse nesse ponto. Isso de engajamento, na realidade, né? Se você for olhar hoje, cara, o que mais engaja é se você colocar fotinho com o teu pet, Com o né? bode, Com o o rabo pra bode, cima. e por isso que o bode é tão certo. Né? Porque é um animalzinho, as pessoas elas se conectam ali, poxa, que carinhoso, né? Tá com o bodezinho no colo aqui, é fofinho, tal. Engaja, cara. E você consegue comunicar legal. E aí, se você prestar atenção ali, tem o colégio agrícola, né? Tem uma menina dirigindo o trator, né? Quer dizer, já passa outra mensagem, né? Uma quebra de paradigma. Isso, e tem os meninos trabalhando, então mostra um pouco da rotina deles, mostra a estrutura que eu achei incrível, o prédio. Legal, né? O prédio ele tem ele tem vários detalhes assim que a gente vê talvez em locais turísticos, não que em Foz naturalmente é um local turístico, mas no sentido de que a gente vai lá para visitar, para curtir e tal. Então eu achei assim tudo muito muito da hora, e nesse vídeo a gente tentou passar isso, né? Como que né? É um colégio, mas que oferece algo a mais e que permite que... Cara, é muito da hora. Eu sempre conversei com as pessoas, por exemplo, que estudaram lá, né? E trabalharam também, e nunca tive a oportunidade de estar lá. E eu entendi porque tem um sentimento muito especial com esse local, né? Quem passou por lá por conta disso. Que você tem que dar um pouco de si, tem que ter um pouco de entrega lá. Sim. Muito legal. E isso é experiência, né? A gente vê isso hoje num momento também muito importante,
E que é essa questão assim, como você tem uma experiência. Tá, eu vou dar um exemplo. Por exemplo, aqui na cidade de São Miguel tem uma pizzaria e o menino que trabalha com a gente, ele veio, né, de Cascavel e foi lá e comeu e falou, cara, melhor pizzaria do mundo. Eu falei, cara, eu já fui nessa pizzaria, ela é boa, mas não é a melhor do mundo, né? E por quê? Porque o dia que ele veio, ele teve uma experiência muito boa. Isso é legal. Marca claro, positiva, é marca forte. positiva. E aí, claro, ele depende muito também de como você tá, do momento que você está vivendo, toda essa situação. E como falando do teu projeto de expedição, como é um projeto que ele gera um conteúdo para a galera e ele tem que ter um valor para todo mundo, como que você constrói a tua pauta? Né? Eu pergunto isso porque assim, gente, por exemplo, você vai construir para a tua empresa um conteúdo para a galera adquirir, para consumir, você precisa ter uma pauta, precisa ter um porquê que você está fazendo. Sempre o porquê, acho que é o grande lance aí de um briefing. Parte do porquê. Por que eu estou fazendo isso? Né? E como que você constrói? Duas perguntas em uma. Como que você constrói e se já teve alguma pauta que falou, pô, essa vai bombar, e você chegou, que furada. O Face eu acho que até cortou o analytics dele pra gente ter, né? A gente perdeu isso porque era a gente tirava muitos dados e dali, né? Dali, enfim. Então a gente já chegava numa propriedade, a gente já sabia, tipo, ó, isso aqui vai. Cara, primeiro a gente tem que seguir o ciclo das lavouras. Esse é o primeiro ponto. Então tá muito atento no plantio. O difícil tá em ter os contatos. A gente não tá assim numa região onde que existem muitos e muitos, né? Então a gente procura não repetir. Por exemplo, se eu vou visitar a tua propriedade e vou contar a tua história, que essa é a essência da expedição, a gente vai falar do que você faz, procura não visitar você de novo com esse intuito, mas não impede, por exemplo, que nem a gente fez esse ano, plantio da soja, e isso é um tema assim que é muito importante aqui na nossa região, porque dita até a economia. Sim. Né? Isso pode, então assim, tem uma série de interesses para saber se o plantio está indo bem, se a gente tem problemas de estiagem. Então o que a gente pensou? Naqueles produtores que já visitamos, vamos voltar lá, fazer exatamente apenas da pauta. Então sem ter um contexto histórico, mas de registro de momento, entendeu? Então visitar 3, 4 propriedades. Então a gente visitou propriedades em Serranópolis, Santa Terezinha de Itaipu, São Miguel do Iguaçu, Santa Helena, Itaipulândia. Então a gente teve um recorte do plantio dessas localidades, né? Medianeira. Então assim a gente conseguiu fechar 2 ou 3 episódios mostrando e o pós, quando a planta começou a emergir, que é uma situação também bem delicada e tal. Então a gente gravou inclusive lá em Santa Helena. E a partir disso, a gente tem o pessoal que produz aves, o pessoal que produz suínos. Aí a gente está atento à situação de mercado. Você tem que ficar atento tá bom, tá ruim, opa, agora... outras questões, também não perder a essência de contar histórias, então tem que estar sempre atento a surgimento de oportunidades. Eu vou citar aqui, inclusive está lá, se você tiver a oportunidade de assistir, a gente visitou a propriedade da Dona Maria, que o nome também bem popular, bem clichê, né? Mas conheço a Dona Maria. Dona Maria. Mas tem 1689 aqui na redondeza. Aqui em São Miguel, aqui em São Miguel do Iguaçu, inclusive, já diminui esse campo de pesquisa. Mas foi inclusive a Tati que achou ela, foi fazer uma matéria, foi na Feira de Mudas aqui em São Miguel. Então, inclusive, a gente tentou fazer um material para a expedição da Feira de Mudas, mas precisava de um produtor. E aí a gente ficou caçando e acabou passando o evento e não conseguimos. A gente fracassa também nessas correrias de produzir conteúdo. Mas a Tati achou a Dona Maria, a gente foi lá e a Dona Maria ela está fazendo um trabalho de recuperar a nossa queridíssima bergamota, né, ou mexerica. Maravilhosa. Porque assim, eu mesmo fui criado, comecei minha vida no sítio e assim, uma das lembranças de infância era de passar a hora livre ali, né? Comendo fruto da árvore, do pé de bergamota. Então pega a essência disso.
aí ela está recuperando. Porque hoje a gente sofre, né? Se você não produz uma barreira para que não venham os agrotóxicos, né, e tudo mais, e propriamente a demanda, né, as nossas propriedades, elas geralmente têm 2, 3 atividades, a pessoa não tem nem tempo. Às vezes é duas pessoas hoje chegam a produzir 70 mil aves, por exemplo. Nossa, caramba. É uma coisa... Cara, se vocês soubessem que tem tecnologia e que virá de tecnologia nesse setor, é uma coisa assim impensável. Mas enfim, a Dona Maria, então, ela está fazendo esse trabalho de recuperação e a gente lá, e foi isso que fez a gente ir lá, e a gente acabou descobrindo um local que ela tinha quase uma agrofloresta e ela produzia tudo para sua alimentação. Que demais, desde cara. animais, 3 variedades de feijão, hortaliças. Cara, eu falei, essa é uma história assim que vai... Essa propriedade, a gente botou o pé lá, a gente sabe, pô, essa aqui vai dar um engajamento, vai dar um engajamento enorme, porque todo mundo vai se identificar, ou parece a casa da avó, ou parece a casa dos nossos pais, em algum momento alguém viveu isso. Então produzir conteúdo nesse sentido também tem que ter essa sensibilidade, entende? Que é diferente, por exemplo, se você vem cobrir o dia de campo, você já vai ter que ter outra visão e ter essa sensibilidade de ver outras situações, ver o que tem para ser apresentado, o que está sendo trabalhado. Então, basicamente, você não para, você tem que estar o tempo todo pesquisando, atento ao que está acontecendo. Atualizar, né? Vai passar alguma coisa ou outra, vai passar, mas se você vai ficar... Essa da soja aí que eu comentei de exemplo para vocês, ontem a gente estava nas lavouras. Tava gravando na soja. A gente foi em Itaipulândia, aqui em São Miguel e em Medianeira. A gente foi. Muito legal. Para ver o desenvolvimento da planta. Muito como bom. está o desenvolvimento. Que agora a gente está nessa fase que eles chamam de começar a aparecer os primeiros canivetes, que é as baixas. Entendi. Se fosse no meu bairro, a polícia já ia bater Deixa lá. quieto esse negócio de canivete aí. Fala baixo. No máximo hoje vai chover canivete, que eu nunca entendi essa linguagem também. Também não, mas enfim, né? Mas é muito bacana porque assim, até isso serve como dica pra galera. Às vezes nos cursos, nos treinamentos, a galera pergunta, pá, e aí? Qual é a melhor rede social para usar para divulgar meu produto? Muito legal. Aí você responde para ela, depende. Daí a pessoa fica, pô, mas o cara não sabe. Não, depende do teu ramo. Por quê? Porque quando a gente fala de agricultura, por exemplo, tendência que a gente tenha um público talvez um pouco mais maduro, um público um pouco mais antigo. E claro, se a gente pega essa galera, olha como é que é, Maicon. Esse povo vai dormir às 8h30, o que diziam, e aí às vezes a gente confunde, né? A gente fala, eles iam dormir com as galinhas. Não, eles não iam. Eles iam dormir no mesmo horário que as galinhas, né? Pra gente não confundir. Deixar claro, né? Deixa bem claro. Eles dormem muito cedo, acordam muito cedo, eles ligavam o rádiozinho deles e só desligavam na hora de dormir, ou talvez para ver o jornal pós entrada para casa. E aí você vê esse conceito. E hoje você vê esse público consumindo muito Facebook, muito YouTube, e claro que você não vai ver, por exemplo, essa galera consumindo um TikToker. Por exemplo, a soja nasceu, uma dancinha não faz sentido. Então você entender o teu público, né? Entenda o teu público e depois fale a linguagem dele é essencial. É essencial. É extremamente importante. E aí até a gente falou de vendedor, quem trabalha com vendas para agro, né? Então, por exemplo, assim, é muito engraçado que às vezes você passa na frente de alguma porteira e tem uma placa escrito proibida a entrada de vendedores. Essa entrada também existe, Maicon, no universo. Eu sei que o Maicon literalmente tinha um professor meu na faculdade, professor Rui, 150 anos. Ele passava um filme no cassete que se chamava Porta a Porta. Filme ruim. Ai, caramba. Filme de se assistir assim quando a vida não tá rendendo mais nada, assiste aquilo que é ruim. Porta a Porta, o nome do filme. E era um vendedor que ia de porta a porta e vendia ainda meio de catálogo e tal. Rola ainda, Mike, esse tipo de coisa, assim, por mais que a gente tenha todo um marketing por trás. Sabe por quê, cara, que as pessoas elas têm essa barreira com os vendedores, né? Que elas fecham a porta, né? Porque em algum momento, cara, aquela pessoa foi passada para trás com o vendedor. Em algum momento, algum vendedor lesionou ela.
Vendeu um produto que prometeu X e o produto não fazia X, entendeu? Aí tem sim essa barreira. Aí isso eu até ensino, cara. Eu falo, velho, você tem que se tornar amigo do teu cliente. Você não pode ser o vendedor. Cliente não gosta de comprar de vendedor. Cliente gosta de comprar de amigo. Fato. Ele gosta de comprar de amigo, cara. E aí eu tenho que gerar começar a construir uma amizade com ele. Mas assim, como que eu vou fazer uma amizade com o meu cliente ali se eu conheci ele ali agora na primeira vez que eu estou conversando com ele, né? Aí tem várias técnicas que você usa ali para poder trazer da amizade, da intimidade, né? Tem a fórmula da confiança que você usa alguns ingredientes ali, você consegue trazer essa confiança para a pessoa comprar de você mais fácil. E nessa dinâmica aí, cara, é até bem interessante porque a gente está falando de vendedor do agro, né? Existem as linguagens, né? A linguagem executiva, que você senta numa mesa de reunião ali com os diretores de empresa, é uma linguagem. A linguagem povão, que você vai atender os caras lá, os clientes lá na loja de imóveis, de roupa, enfim, linguagem povão. E tem mais a linguagem agro, né? Porque a linguagem agro é diferente, total. E se você souber utilizar essa linguagem agro a teu favor, né? Que é os dialetos, as gírias que você falou ali, né, Cunhasque? Aí você conecta. E é conhecer mesmo o público. Não adianta, cara. Se você não conhece a tua persona, você tá falando um negócio que é tão verdade que, por exemplo, a gente chega numa propriedade. Como o cara vai se abrir contigo? Você vai contar a história dele. Né? Então, uma coisa que eu já gosto de deixar claro, eu falei, olha, eu fui criado pronto para você mostrar que também veio dali, né? Então, isso que você está falando aí é interessante. Eu não sei usar isso para vendas, entendeu? Eu acho incrível, cara, o trabalho que tu faz nesse sentido, porque na minha concepção, você produzir um conteúdo é uma coisa e agora você chegar e falar, olha, eu tenho isso aqui para te oferecer e eu já vou ter que falar que é bom, cara, é ter o julgamento, né? Isso é muito difícil. É louco, Cunhasque. Isso que você falou lá no começo, cara, que te fizeram uma crítica construtiva, de apresentar e falar o nome da pessoa várias vezes, isso aí, né, você chamar a pessoa pelo nome várias vezes na negociação. Como é que é o nome dele mesmo? Alessandro Cunhasque, gente. Nós estamos aqui com Alessandro Cunhasque, fera da comunicação. Então, assim, ó, é uma técnica de venda, cara. É o que gera intimidade. O nosso cérebro, quando ele escuta a palavrinha vendedor tá chegando aí, né? Já cria uma barreira. A partir do momento que você se apresenta para ele e você começa a chamar a pessoa pelo nome dele e repete várias vezes, você quebra essa barreira. Aí o cérebro vai entender que esse cara me conhece, porque ele está repetindo várias vezes o meu nome. Aí você vai quebrando essa barreira. E no quebrar essa barreira vai te dando mais abertura para negociação. Entende? Então, o nome é um dos ingredientes, que é você gerar intimidade com o teu cliente, né? E a intimidade só tem aqueles que te conhecem. Você só chama a pessoa pelo nome se você conhece realmente ela. Mas tem muitos clientes que você vai atender que não gosta do nome, tem um nome estranho, né? Eu já tive clientes assim. Eu cheguei tinha um cliente, não vou falar de onde que é, mas vou falar o nome dele que ninguém vai saber. Mas ele se chama Otário. Por que será, né? É verdade. O nome dele é Otário, cara. Aí como é que você chega pra ele e fala, bom dia, seu otário? Tu inventou isso agora, né? Não inventei, Cunhasque. Depois eu te falo em off de onde que é o cliente. Depois a gente vai seguir, vamos procurar no Instagram, ver se a gente acha esse cara. Não tem, é um senhor de idade já. Ele não tem Instagram, mas de verdade. E aí, só que ele tinha um apelido, que é o Alemão. E aí, o que eu faço? A gente chama pelo apelido, pronto. Ele prefere, porque, cara, é estranho. Tinha uma outra cliente, que era cliente minha na loja de imóveis, que se chamava Delícia. Rafa, você conhece? Era um pote de margarina. Toda vez que chegava lá na loja para comprar... Da onde veio o teu nome? Da propaganda de margarina. Era louco, sabe por quê? Que ninguém queria atender ela. Porque ia chegar para atender ela e falar: bom dia, dona Delícia. Como está essa delícia? Nossa Senhora. É tenso, entendeu? Então, assim, mas o nome, cara, realmente, ele traz intimidade. O apelido traz intimidade.
Então essa barreira é quebrada. Essa é uma das formas, né, para você quebrar. Você falou de... Pode falar. Não, agora eu já tô indo pra maldade, né? Se eu tivesse interesse, eu já pode chamar de pão, né? Opa! Delícia, passar a delícia. Pronto. Você vê como é que pode, né? Só que eu não posso mais falar isso, né? Que você sabe. Complica, né? Poder você até pode, só não é recomendado. Isso. Né? Mas pode. Ainda mais se está próximo, né? Exatamente. Tem que cuidar. Deixa eu só ver se eu... Tá distante. Tá distante o suficiente. Isso. E outra coisa que você colocou, eu fiquei prestando atenção aqui, cara, que é a questão das histórias. As histórias hoje, né, Alex, cara, o storytelling. Ele vende. Cara, o storytelling vende demais, engaja demais. Colocaram somente uma palavra mais bonita para contar história. Entendeu? O storytelling é história na tela. Né? É isso, mas é uma história. É uma história. É o que sempre vendeu. Sim. E por isso que o teu programa ele faz tanto sucesso, cara, porque é história. O Fábio Porchat, ele... Não sei se vocês já assistiram já. Ele tem lá, que história é essa, Porchat? Eu assistia antes de ir pra TV. Exatamente. No YouTube? No YouTube. Eu também. Muito. Cara, e como as pessoas param e ficam vidradas para ouvir. Então, para ouvir e ver, né? As pessoas contando história. Entendeu? Vende, top. Engaja. E hoje é utilizado muito isso nas mídias digitais, cara. Né? Você contar histórias. É demais. Storytelling é muito bom. Ferramenta de marketing digital. Sim. E é muito engraçado porque assim, ó, veja só. Eu falei das profissões que são mal vistas. Uma delas a gente nem vai falar. Mas do vendedor, o Tomás de Aquino diz assim: não é de bom grado que você seja visto tomando cerveja. Cuidado com quem você convida para ir no seu programa. Com o vendedor. Porque é deles a avidez de enriquecer às custas alheias. Então o vendedor nunca teve essa boa fama. Na verdade. Por isso que a gente bebeu vinho, que Deus o tem. Mas e o que o Michael fala é muito real, porque para você criar essa intimidade é chamando pelo nome. Isso é muito importante quando alguém ou melhor, chamar como a pessoa gosta de chamar. No caso da Delícia, eu acho que ela não se importa de ser chamada de Delícia. Mas o Otário, coitado, né? Do Otário é um pouco mais complicado. Então você começa a entender que realmente esse é o desafio. E contar a história das pessoas, porque assim, veja, a humanidade evoluiu a um ponto de que para se proteger uns aos outros, sentava-se em círculo e um cuidava das costas dos outros. Para ficar todo mundo atento, contava-se histórias. É isso. Então é o que vende, é contar a história. E quando alguém vê ele na tela e fala, cara... Quem é que não gosta de aparecer num lugar, né? Ou quem é que não gosta de ser chamado pelo nome, de repente ou outra coisa que se faz com uma sacada muito grande. Tá numa programação, e aí a gente falava em off ainda aqui sobre o desafio do engajamento do rádio. Aí quando você manda um abraço para aquela pessoa que tá te vendo, eu gostaria de mandar um abraço pro Maicon da Uniguaçu. Pô, o Maicon tá ouvindo no rádio, cara, arrepia tudo. Você já mente, né? O cara me ama. Essa é uma coisa que eu nunca entendi, assim, porque... Vou falar bem simples, né? Quem faz a salsicha não sente o mesmo apetite, né? Certo. Mas eu já recebi abraço fora do ar e tal, por colegas de outras emissoras. A gente tá, o cara lá manda, tô te ouvindo aí. Salve. O cara devolve, né? Abraço aí pro Cunhasque e tal. Cara, e é sensacional. É uma sensação... E daí eu passei a entender, falei, por que as pessoas gostam tanto? E tem um lance que vocês dois trouxeram agora, que é o lance do nome, e esse lance de você dar uma atenção, né? Você apresentar algo, como que eu vou colocar, cara, desse sentido, é mais que vai para casa do sentimento. Eu cheguei ao ponto de estar sensível a mandar um abraço para você. Isso. E a gente sente isso. Essa é uma coisa que o rádio ele consegue entregar só com... precisa entender, não tem imagem, né? Então é só... E a fala, né? Com a fala, né? Aí entra a entonação de voz. Mas a fala traz muito sentimento, cara. Sim. A forma como você fala, você mostra o sentimento que você está passando naquele momento, entendeu? Né? E o nome é muito louco porque o nome ele traz é algo muito íntimo teu, né, cara? É algo que os teus pais escolheram pra ti, né? Tem uma história por trás e por isso que é muito importante você chamar a pessoa pelo nome, né?
ou pelo aquele apelido que ela sempre ouviu, que ela curte ouvir, né? Por isso que o nome faz tanta essa conexão, né? Quando você não conhece a pessoa, é diferente você chegar a conversar com uma pessoa e falar, ô moço, hein senhor, né? Ô tio. Nossa, o tio é tenso, né? Tio é triste. Eu já ouvi já, Alex. Eu fiquei triste, cara. Michael, você tá reclamando de barriga cheia. Eu trabalho com uma equipe que eu tenho 38 anos e eu sou um idoso. Todos eles são jovens. E 20, aí, 25, então, eu 22. Não, tem um de 18. Tirou a carteira de motorista semana Sério? passada. Você tem 18, cara? Então você começa a entender que é muito mais complexo e talvez as pessoas ainda não tenham entendido. E aí entra um outro assunto que é muito legal, falando de nome. Porque hoje, por exemplo, no Instagram, quando a gente faz live, entra essa conexão de eu chamar o Michael. Aí existe uma diferença muito grande. Existe a diferença de você chegar num lugar e falar, eu sou Alessandro Cunhasque. Cunhasque. É quase um cunhaque, um cunhasque. Cunhaque com uísque. Com uísque, pronto. Eu não consegui tirar da minha cabeça essa mistura, né? Mas tudo bem. Ali depois em off eu vou ensinar uma receita pra vocês de olho de tandera, que é cunhaque com groselha. Sensacional. Mas onde não tá é o chegando caso. isso, hein? Eu vou assistir o Thundercats. O cunhasque é uma coisa que você chegar e, poxa, eu sou o cara. Tem uma diferença. Agora, se o Michael chegar e apresentar você, irmão, é outra coisa. Que é a questão do collab, por exemplo, do Instagram, o Facebook tem a questão da marcação, e isso engrandece demais. Né? A gente tinha até aquela brincadeira na escola, te apresento meu amigo. Não, brincadeiras à parte, mas quando a gente estava afim de uma menina e você era meio tongo, meio tímido, era comum que você pedisse ao teu amigo para ele ir lá e apresentar, falar, meu amigo tá afim de você. É uma propaganda, um marketing. Não é que você era tímido, sempre era assim. sempre foi assim. Não adianta, não é que era tímido, era que sempre era assim. Você pedia para o outro ir lá fazer, vai lá e fala de mim para ela, me apresenta para ela. É diferente. É diferente. Outro lado. E é o que você faz hoje. Por exemplo, assim, a gente falou da parte linda, porém suor, sangue, transpiração, que é a criação de conteúdo. Depois vem a edição do que é melhor, porque as pessoas não veem tudo, né? Infelizmente ou felizmente eles não veem tudo. Fechou. Vendeu, houve engajamento para o teu público. Só que aí vem uma coisa, porque a gente não vive de like. Sim. Não adianta ter like se não tem um retorno financeiro. Então você precisa de uma monetização desse trabalho que você está fazendo. Que aí vem a parte do Michael, que vem a parte do que o Michael tem dito, que é você vender para outras pessoas. Que é a parte do vendas. Então é você vender. E você tem que se tornar relevante a um ponto do teu produto, dizer assim, ó, o meu produto está apresentando o produto de outra pessoa. Né? Porque uma coisa é o Michael te apresentar, outra coisa é uma pessoa que ninguém conhece te apresentar. Então ela tem essa referência. Você sabe que essa técnica eu uso inclusive não para vender, mas porque você sabe que para alguém abrir vou usar o termo aqui do agro, né? Para alguém abrir uma porteira para você, sim, é algo tão íntimo quanto o nome. Exatamente, cara. Entendeu? Então para você chegar, né? E nesse mundo que hoje tem o golpinho do Whats, para você, me indica um produtor, eu tenho aqui, manda lá. Aí eu vou entrar em contato, a pessoa não me conhece ou acha que ele... E aí entra um diálogo assim, que gostaria de fazer um material, a gente explica, deixa tudo certinho, mas parece tão... Desconfia, não tem como você chegar. Então, o fato de eu pedir... Agora, se eu chegar aqui e pedir, Alex, fala do nosso trabalho pro Michael, eu gostaria de fazer uma matéria, ou se você tem alguém para indicar, você indica o Michael, falou, pronto. Conversa, só explica pro Michael o que a gente faz, como que a gente faz, o que a gente quer fazer, aí eu vou conversar com ele. Cara, não tem erro. Uma validação, né? A validação. É o que precisa. Como se fosse a prova social do negócio. Porque no mundo que a gente vive hoje, e por todas as questões, muitas vezes a pessoa, o que acontece? Ela acha que ela não está capacitada para te receber, ou que a propriedade dela não está qualificada, e é bem o contrário. Entendeu? Então,
essa ponte ela é fundamental para a gente conseguir atingir esse objetivo, que chegar na pauta é uma coisa, depois da pauta você tem naturalmente o personagem, que é tão importante quanto, e depois lá você vai desenvolver. Então todo esse processo, você está usando esse exemplo para o setor de vendas. Sim. Mas é por isso que eu digo, eu admiro o trabalho que faz Sim. o Maicon, porque em algum momento a gente vai usar mecanismos parecidos, mas o fim é outro, né? A finalidade é a mesma. É a mesma, cara, sempre vai ser. E eu tenho uma pergunta para te fazer, Cunhasque, né? Eu não sei se eu travessei o Alex aqui. Não. Mas tem uma pergunta, cara. Quando vocês fazem lá, tá, toda a matéria lá com a expedição, né, tal, o teu texto, a tua mensagem que você vai passar no Facebook ou no site lá que você vai fazer a postagem, né? O texto. Vocês pensam nele sendo um texto informativo ou um texto mais persuasivo para você poder vender? Como que é essa linha? Que é a copy, né, digamos assim, né? Eu tomo um cuidado, porque tem muita gente explorando o lado persuasivo no sentido de exagerar, né? Certo. Causar um impacto pela manchete e é terrível quando você abre o material, que aí eu acho que casa um pouquinho com o vendedor de porta em porta. Então, assim, às vezes eu prefiro causar um pouco menos de impacto, né, no sentido apelativo, ou mais pelo que realmente a gente sentiu, que tem isso também, você tem que ter essa sensibilidade de... Sim. Sem perder também informação, tem que ter algo para acrescentar. Às vezes uma matéria ela tem 30 segundos de informação, mas Entendi. tá nesse contexto. Então, essa primeira página, digamos assim, né, que eu já estou pensando aqui em cima do que você está falando, do título, né? Isso, o título e o texto em si, né? O texto copy, em né? si. Eu levo muito em consideração tudo isso, então eu prefiro perder um pouco de views em algum momento, em engajamento, Certo. e ter um público mais sustentado naquilo que ele está vendo realmente, do que daqui a pouco fazer algo mais sensacionalista e ganhar num primeiro momento, mas lá na frente. Ótimo. A gente vai chegar amanhã a 136 episódios. Maravilhoso. Não é pra qualquer um. Então, Que assim, toda semana, interruptos. Né? Toda semana, nesses são mais 2 anos. Então, seguindo essa fórmula. Que demais, cara. Sem causar exagero. Mas é minha opinião, tem gente que trabalha diferente, que consegue sucesso, mas eu prefiro então ficar um pouquinho mais a parte disso, mas ser o mais presente da verdade. Claro que dentro da história, a dramatização, ela faz... que gera emoção faz parte, Faz né? parte, né? Faz parte. E a minha vida eu comecei no rádio, eu comecei no futebol, então a gente trabalhou muito isso, de criar... Entender primeiro que o torcedor que está ali, o cara tá o coração explodindo. Então, passar entender como é ser um torcedor e passar isso com informação, isso faz parte de quem trabalha, por exemplo, transmitindo futebol. Então, a gente usou um pouco dessa essência para trazer. Vamos colocar emoção? Vamos colocar emoção. Mas... sem perder, sem fugir de uma realidade, sem exagerar e muito menos mentir, né? Deixar algo que não é. A gente pega por exemplo, hoje algumas matérias policiais, que esse foi um setor que ele dá tanta popularidade hoje. E vende, né? E vende demais. E esse é um setor que na comunicação eu fugi a qualquer custo dele, porque quem já teve em cena e repetir essas cenas de homicídio, eu já tive a oportunidade de crimes, tal, cobrir pela obrigação do trabalho, mas é uma área que eu não quero nem com o melhor salário possível, porque te traz algumas consequências. Cara, você é humano, né? Você vai enxergar uma certa situação e, enfim, não vou entrar nesse contexto, mas só para explicar nesse ponto a seriedade, né, que a gente tenta levar. E o texto, ele a forma, eu não vou dizer que a gente não faz material técnico, tá? A gente entende, e isso a gente foi... No começo era mais história, mas nesse lado que
Só que a gente começou a perceber também que tem momentos que, dependendo do que está sendo feito, você precisa observar que, por exemplo, para falar de lavoura de soja, na hora do plantio, hora na colheita, você vai ter que ser um pouco mais técnico. Certo. Então, assim, vai ter episódio que vai ser um pouco mais técnico, vai ter episódio que vai ser um pouco mais dramático, vai ter episódio que vai ser um pouco mais sério, sem perder a essência. Se tiver a oportunidade de trazer no final eu sempre procuro trazer alguma mensagem, alguma coisa que seja positiva ou de a gente ficar analisando ou pensando. Algum aprendizado, né? Isso. Alguma coisa. E é de entender a persona dele também, né? É muito bom. Muito Tá certo, bom. é Porque, isso. porque, na real, eu acho muito engraçado, assim, tem uma fala do filósofo que eu adoro, que está vivo, né? O Clovis, que ele fala que para entender filosofia, você tem que estudar muito. Agora, para marketing, é ler o Kotler, um solzinho, os brilhos e tá tudo certo. E na realidade não, né? Porque o que você falou é assim, por exemplo, se a gente pega um dos filósofos mais deprimentes ou deprimidos, melhor dizendo, ele vai falar assim, que os poetas turvam as águas para esconder a sua profundidade. Trazendo isso para o nosso contexto, o que a gente vê, principalmente produtor de conteúdo de mídia digital, é que o cara ele turva a água, ou ele fala de uma linguagem difícil, ou ele dá uma enrolada. Eles usam muito do copy, que é aquele copy sensacionalista que a gente vê muito em novela, muito em TV, que ele fala, no próximo episódio, ou mais adiante, a gente vai ver isso, você assiste por horas e a pessoa não entrega. Né? E vende, porque gera nas pessoas, né? A expectativa e tal, né? É aquela coisa que a gente passa na nossa vida. A esposa liga e fala, preciso te falar uma coisa. Então fala. Ixi. Não, mas tem que ser pessoalmente. Aí é complicado. Não façam isso. Coração dispara, né? Tua peça quase para, você começa a puxar, poxa, o que eu fiz agora? Mas tudo bem, às vezes é nada, às vezes é sei lá, qualquer coisa. O que me irrita é por ser nada. Se fosse alguma coisa, tudo bem, né? Mas tá tudo certo. E é muito engraçado, porque essas ideias, elas não sobrevivem muito tempo, não. Porque as pessoas esperam receber um conteúdo. Então, por exemplo, aqui na nossa região tem... eu me recordo que não fazia muito que eu tinha, inclusive, começado na faculdade. A gente foi produzir um material, eu acho que era produção por dia do estudante que a gente foi produzir, Seu Luiz, estudante de agronomia, beirando seus 60 anos, 50 ela vai cacetar, produtor de banana. Rafa Dalzotto foi junto, uma aventura sensacional. E aí do lado da propriedade dele tinha o fulano, não sei quem, mas o cara produzia fumo, que é grosso modo, lógico, no passado já deu muita grana, hoje ainda é uma produção que tem uma certa rentabilidade, mas está muito longe do que era. Mas o Seu Luiz escolheu produzir banana. E quando ele falou assim, vamos, a gente gravou primeiro na propriedade dele, aí ele ofereceu o cafezinho. Eu acho que você só vai nessas aventuras só porque eles dão comida pra você. Sim, muito bom. Sempre tem uma comida. Isso é ótimo. Ele ofereceu o cafezinho pra gente, mostrou ali a produção, que ele também mexia com maracujá, contou a história dele, da esposa dele que havia falecido há um tempo, contou a história dele, contou com quem ele morava, ele contou a história dele. Daí ele chegou no momento e falou assim, viu, agora vamos lá ver minha plantação de banana. E é muito legal, porque ele apresenta aquilo com um prazer, ele apresenta aquilo com, fala, cara, essa banana, ela é uma banana prata, que ela dá na época tal, tem que cuidar com isso. Essa aqui é uma banana caturra, não tinha nem banana da terra nem banana ouro, mas ficou ali nas duas bananas. Mas o prazer e a alegria dele estar contando aquilo era uma coisa contagiante. Eles vivem é um desafio, isso, né? A vida dos caras. Eles vivem isso. E como é que você faz para tirar isso? Porque daí você tem que gerar uma empatia com o teu público. O teu público tem que olhar e falar assim, cara, me deu vontade de plantar banana agora. Olha o tesão essa que emoção, o cara tem, né? Essa vontade. Isso, cara, eu converso. O primeiro caminho, você tem que, para você vender, você tem que entender a pessoa. Claro. Né? Entender Vai ter teu cliente. a necessidade, porque uma venda, a pessoa assistiu um episódio,
Tá consumido aí, mas e o próximo? Entendeu? Então É a mesma coisa da venda recorrente, né? exato, é isso. Você tem que criar Uma recorrência. Uma recorrência. aquilo que você tá falando. Então você tá pensando, tu tá vendendo agora, você tá pensando no segundo, no terceiro, no quarto. Sim. Entendeu? Quando você senta a gente realmente chega na propriedade, senta, conversa, entende a pessoa. Hoje, a Tati, no início eu ia sozinho, né, para as propriedades e tal, e a Tati começou a ir junto, até porque ela não vinha dessa realidade. E aí eu falei, olha, beleza. E foi até engraçado, porque ela viu uma galinha cheia de pintinhos, né? Ou pintainhos, como é? Eu chamo de pintinho. Pintainhos. Né? Normalmente eles não precisam nem chamar, eles vêm sozinhos. Isso, eles estão aí ela falou, nossa, que incrível isso. Eu falei, sério que você achou isso incrível? Eu falei, cara, vamos... Pra ela era... eu falei, vamos fazer essa papo. imagem. E a gente teve vários feedbacks dessa Olha aí. imagem e tal. E aí eu falei, então você começa a ir junto, porque vai enxergar coisas que eu não passo batido. Outro ponto, com mulheres. Se tem mulher na propriedade e você já é uma pessoa estranha, e isso não é só na propriedade, qualquer local, a pessoa não vai se abrir contigo. Sim. Mas com a Tati, ela tem essa capacidade, e a gente já colheu histórias, porque a Tati chegou em paralelo e falou, olha, ela me contou isso e tal, e a gente estava indo para outro caminho. Uhum. Explora E daí a gente passou. muito bem. Então, assim, tem que estar. E você tem aquele período ali para fazer as imagens, para estar atento a tudo. E a partir dessa coleta que é a criação do conteúdo. Mas, basicamente, é ter a sensibilidade de entender aquele local. De entender da onde que vem realmente. E esse sentimento que você teve, que eu chamo que o cara está vivendo aquilo. Se o cara você conseguir arrancar as palavras, né? Conseguir arrancar não, né? Que é feio falar isso, mas conseguir transformar, extrair, exatamente, as melhores porque palavras, né? a pessoa às vezes ela não consegue se expressar, então você tem que estimular que ela se expresse o que ela está sentindo, que vem do coração, e aquele momento ali você transformar no episódio, construir isso. Demais. Então, é muito... Se fosse um objeto, eu diria que você tem que ir sentindo. Ir sentindo. Vai palpando. Opa, achei uma coisa legal aqui, entendeu? Aqui que vai... Claro, tem propriedades, tem cada pessoa é diferente uma da outra, tem pessoas que as pessoas mais fechadas. Mas aí você vai para informação, você produz um conteúdo. Se você vai falar, chega numa lavoura de banana, a pessoa ela não consegue, é uma pessoa fechada que não consegue passar, vamos analisar o mercado, como que tá, qual as dificuldades, o que ele está passando aqui, tem problema, venta muito, como que ele faz para lidar com a geada, que espécie de banana que ele está utilizando para essa região, o clima colabora, mão de obra ele tem suficiente. Então, assim, tá entendendo? O estudo antes tem que ser gigantesco, né? Você vai para... Você tem 2, 3, 4 campos para seguir. Né? E aí, por isso que eu falo que... Eu falei antes para vocês que tem que ser muito sensitivo, ter essa sensibilidade para absorver. Porque você, em outro momento, vai visitar outro bananal. E talvez essa história... vai ser semelhante com essa, mas em muitos casos não vai ter nada a ver. Então, você tendo essa capacidade de abordar, eu já visitei 15, 20 aviários, por exemplo. Então, contando histórias diferentes. Olha só. Desde histórias de aproveitamento de energia solar, o cara em 10 anos vai economizar 300 mil reais, por exemplo, com base no investimento, trazer esses dados. Desde propriedades que o pessoal se aposentou, em 2 o casal está conseguindo dar conta de lidar com de 70 mil aves por lote, que isso faz vezes 6, tá? Aqui num ano. 6 lotes, né? Cada 2 meses, né? Isso. Não chega a dar 2 meses, né? 45 dias. Bom, eu não sou bom em matemática, são 6 lotes, então divide por 12. Não, é isso. 2 É meses. isso. 2 É meses. isso. Então, assim... É muito rápido, né? Caramba. Então, aí tem tecnologia. O próximo episódio, por exemplo, que a gente vai já aproveitando aqui vender o nosso peixe,
Não percam. Não percam. A gente vai mandar pro ar amanhã. A gente foi numa feira de tecnologia. Não é uma feira, mas é um workshop tecnologia para aves. Demais. E o que a gente buscou? O que estão falando? Só que aí eu fui até um produtor. O que evoluiu? Ele mostrou que ele alimentava quase 20 mil aves no braço. Que louco. Hoje isso é tudo automatizado. Automatizado. Nossa, E ele tem 60 mil hoje. Caraca. Então, isso a gente está falando uma janela de 20 anos. Então, a gente pegou esse gancho da evolução, né, da tecnologia, e que essa tecnologia atual, o que era utilizado no começo da avicultura, a implantação aqui na região, o momento e o futuro. O futuro, tu vai ter um Big Brother do teu aviário aqui. A gente vai estar vendo todos os aviários aqui na tela, através do grunhido. Já tem um estudo que através do grunhido da ave, os sensores vão ter a noção de que essa ave vai estar com fome, ou ela está passando calor, ou está passando frio, ou está com sede. E é muita tecnologia. E é muito rápido, né, cara? É uma mudança gigante. E aí é muito doido. legal, porque eu tive aula com o professor Mário Cunha, e um dia ele falou, vou resumir para vocês, querem ter sucesso no marketing? Vou resumir para vocês. É entender para atender. Pronto. É simples, o difícil é aplicar. E aí o que você fala é muito legal, por quê, Marco? Porque traz para o grande desafio do marketing. Por exemplo, vamos supor o seguinte, que a gente faça uma baita campanha, e a gente faz, tá? Por exemplo, a Uniguaçu, a Faculdade de Uniguaçu faz uma campanha onde envolve atores, produtora, roteiro, e a gente faz um troço gigantesco, maravilhoso. A gente envolve, faz uma apresentação, e aí vamos supor que o nosso cliente ele veja tudo isso, seja no outdoor, seja nas redes sociais, seja onde for, e ele chega aqui e é mal atendido. Né? Então isso pode acontecer. O que a gente vê muito isso levando para outros mercados? Então, levando para supermercado mesmo. Eu amo supermercado. Supermercado é um dos maiores desafios que aonde eu vou no supermercado. E cara, não existe um supermercado ainda que eu tenha ido que o atendimento do frente de caixa seja bom. É tudo ruim. É tudo ruim. Aí você chega lá e compra a caixa, tipo, poxa vida, não sei se ela chega ao final do dia viva não, porque tá muito deprimido. E aí você fala assim, pô, o mercado faz um baita de um trabalho, um baita do negócio, e o cara que finaliza teu produto, o último que te atende, tá desanimado, desmotivado, sem vontade de cantar uma canção, tá triste. Isso é doído, cara. Aí você fala assim, poxa, tudo bem, eu fiz a parte de entender o meu cliente, eu fiz a parte de comunicar, mas falhou. E aí, Marco, o que a gente faz? Eu tô pra lançar aí, agora eu vou vender o meu peixe. É hora do jabá. Hora do jabá, estamos aqui então. Seguinte, estou para lançar um curso de atendimento para supermercado. A gente não combinou isso, tá? Só para vocês saberem. Não tá combinado. Saiu aqui agora, o Alex que trouxe, só levantou a bola e eu tô entregando. Mas é verdade, cara, porque essa dor que você recebe aí, que você tem, todos nós temos, né? E muitas vezes, cara, até eu trabalhei em supermercado. Meu primeiro emprego de carteira assinada foi supermercado, né? Empacotador, repositor e caixa. E aí, cara, no caixa, a gente escuta tanta coisa naquela fila do caixa. A galera que tá esperando para passar a compra, entendeu? Muitas vezes você acaba falando muitas coisas que eles não gostam de ouvir. E cada coisa que vai ouvindo ali, traz pro caixa, né, uma demanda negativa, né, uma marca negativa, um sentimento, e ele transparece aquele sentimento ali na hora que vai atender o próximo. É normal acontecer sempre isso? Não é sempre que acontece, mas é natural ver o mau atendimento, né? Gente, de verdade, a gente sabe que tem e pode ser que a pessoa está passando algum momento ruim e tal, enfim, mas nós como profissionais, nós devemos tratar as pessoas da melhor maneira possível, independente de onde você estiver, né? E se você está ali, você precisa prestar o melhor atendimento, né? Se você está ali, você precisa prestar esse melhor atendimento.
Então, estou para lançar esse curso aí de atendimento para supermercados e é top, tá? Comprem. Top. Brincadeira. Mas assim, essa dor, ela é complicada mesmo. E tem que ver os dois lados, cara. Tem que ver o cliente, tem que ver quem está atendendo também ali. Tá, vamos, eu quero entender essa problemática. Sem dar spoiler, né? Sem dar spoiler, tá. Mas enfim, porque você falando e eu fiquei pensando aqui, cara, é um dos trabalhos que menos remunera, né? Tem isso. Tem isso também. E, então, assim, não precisa ter qualificação, né? Experiência, porque é difícil pegar o empacotador experiente, né? Cara, me dá o teu currículo aí, eu sou fluente em inglês, estudei em Harvard. É difícil, porque geralmente é o primeiro emprego do cara, da menina, do rapaz, né? Aí que eu quero entrar uma coisa. Então, é o menor salário, né? E também não tem um filtro para contratar. O cara diz sim, porque quem está olhando o lado de quem está contratando, né? É desesperadora a falta de mão de obra, né? Principalmente para esses setores. Então, aí já tá, o cara pegou na obrigação, ou dependendo da idade, até a pressão de casa, arrumar um emprego, arrumou o que pegou na frente e foi esse. Então já acontece aí, e que eu percebo, talvez pela minha ignorância, que não há um treinamento específico para isso. Não tinha. Não tinha. Exato. Não, mas que eu digo da própria instituição. Da própria empresa que está contratando, sim. né? Essa pessoa, tipo, olha, a gente vai passar por um período e entrar nesses, não atravessando o teu curso, tá? Que eu acho que vai ser importante encontrar, até porque quem sabe sobe uns 5% para mim também. Porque o que a gente vê, cara, que às vezes a pessoa está completamente num local equivocado e pelo fato, tô ganhando uma porcaria mesmo, não é o que eu queria, e quem está contratando é o que eu posso, é o que eu tenho, é o que eu posso oferecer. Sim. E é o que eu posso ter de profissional. É um problema que parece que vai solucionar vai melhorar o ganho, vai oferecer treinamento no sentido de... Porque você colocou muito bem, cara, a gente chega até levar muitas coisas ali no corredor final, né, no sprint final da compra, e eu também gosto muito de mercado, por conta desse trabalho que é feito, conduzido. E aí chega ali, eu já deixei coisas, já deixei, larguei coisas assim pelo fato, ou tá travado, ou você vê que a galera não tá legal. É que assim, cara, o turnover, cara, de um supermercado, ele é muito grande. Entra muito e sai muita gente. Entra muito e sai muito, entendeu? Não tem como você contratar pessoa capacitada. Então, é justamente isso aí. Já começa a dificuldade para encontrar a pessoa. E quando encontra, ela sai muito rápido também. Se a pessoa se destaca, ela faz atendimento legal, é rapidinho para ela sair do supermercado. Por quê? Justamente para a questão do salário, né? A pessoa, ela entrou, primeiro emprego. Aconteceu comigo, cara. Meu primeiro emprego foi supermercado. E eu trabalhei como office boy também no supermercado ali. E quando eu comecei a ver o mundo lá fora, lá onde tinham outros empregos, né, outras oportunidades, as pessoas vendo, né, o meu esforço, cara, foi rapidinho para mim ir para uma multinacional, para depois ir para uma cooperativa de crédito, e assim foi indo, entendeu? Então, essa dificuldade de quem contrata. Se contrata uma pessoa boa, ela sai rápido. E muitas vezes o que fica, você tem que trabalhar dentro da mentalidade dele daí, entende? E aí é trabalhar a mentalidade. E muitas vezes somente a mentalidade, somente com treinamento não vai funcionar, porque é uma galera nova. E essa galera nova, ainda mais hoje, no momento que nós vivemos, cara, nessa geração Z, eles não estão muito aí pra... Cara, eles querem coisa rápida, resultado rápido, tal, e estudar pra lá na frente conseguir algo, é difícil a gente encontrar isso. E aí, então, que a gente trabalha muito a questão de benefícios, né? Você premiar as atitudes, premiar elogios. Eu comecei a aplicar isso aqui no supermercado, onde nós treinamos, né? A gente fez um pilotinho lá, treinamos e falei, cara, você vai premiar os teus colaboradores através dos elogios. Quanto mais elogios eles receberem, vai somar no final do mês, o cara vai receber uma bonificação. Mas essa bonificação não é em dinheiro. Essa bonificação vai ser um prêmio. A gente vai dar um presente para ele, né?
E através desse presente ele vai receber, vai usar aquele presente, ele sempre vai olhar para aquilo lá e falar, cara, isso aqui eu recebi porque eu recebi aquele elogio. Aí você vai mudando o mindset dele, e ali sim ele vai falar, cara, eu quero receber outro presente, né? E eu recebi por causa do meu bom comportamento, porque eu fiz o meu trabalho bem feito, recebi um elogio, ganhei aquilo ali. Entendeu? O dinheiro não, sabe por que o dinheiro não, cara? Porque o dinheiro você recebe, você vai pagar a conta e você nem vê mais aonde foi o dinheiro. Agora o prêmio, né, a bonificação com um presente, você sempre vai ter ali perto de você. Você dá um chinelo, dá uma camiseta, dá um boné. Vale compras no supermercado. O cara não vai. E dinheiro nesse ponto eu acho que é quase que entra. Recebi porque mereci. Mais. Agora um presente a gente nunca entende assim. Exato. Né? Presente é presente, tem outro sentimento por trás, cara. Isso, muito bem. Né? E eu acho que é muito legal isso, se me permite até filosofar. Talvez essas pessoas não tenham passado, então é papel do primeiro empregador oferecer um futuro para elas. Exato, cara. Agora você falou tudo. Com outras situações. A gente está quase chegando no fim, infelizmente. Passou rápido, hein? E aí, até uma coisa que é importante, porque talvez alguém se pergunte assim, tá, mas e por que um podcast para falar de marketing, falar de vendas, falar de mercado, de comercialização, de geração de conteúdo? Por quê? Né? Já que até essa foi a primeira pergunta, por que a gente faz o que faz? E é extremamente importante, porque assim, indiferente do curso que você escolha cursar ou estudar para a sua vida, indiferente da área que você pretenda estudar, obrigatoriamente você vai ter que vender ela. Obrigatoriamente você vai ter que comercializar e mostrar para ela o mundo. Publicidade vem da ideia de que você consiga ter uma forma de engajar as pessoas. Aí vem a outra palavra, que é a palavra propaganda. O fato ou o ato de propagar, o fato de fazer com que aquilo se espalhe na maior forma ou da melhor forma possível. E aí vem os canais, aí vem todas essas questões que a gente discutiu aqui hoje. Então, e me chama muito a atenção e me faz parabenizar você pelo teu trabalho. Alessandro, tem que falar o nome. Alessandro Pinhaço. É extremamente importante. Rafa, depois põe o nome dele aqui, forte, aqui em negrito, por gentileza. É importante a gente falar isso porque, cara, existem concorrentes de todos os lugares, em todos os lugares, literalmente, do mundo inteiro, né? Quiçá um dia a gente tenha de Marte, alguém tentando render também, vai ter. Qual que é o diferencial? O diferencial é que as pessoas veem em você uma essência, veem em você um produto genuíno, uma coisa que vai entregar de fato, que não é mais do mesmo, né? Não é commodity, não é um produto que diferente vai ser igual e não estou nem aí, né? Então tem esse diferencial. Então eu queria que você deixasse uma mensagem a quem nos assistem. Qual a importância dessa questão da formação acadêmica para você? Qual que é a importância de formações? Por exemplo, o Marco falou que está lançando um curso. Isso é muito legal, porque hoje você pode assistir cursos da tua casa, por plataformas. Sim. E tudo mais. E existe uma infinidade na palma da mão. Qual que é a importância de você falou da técnica da foto, a técnica da escrita, a questão da aproximação. Queria que você falasse um pouquinho sobre a importância do estudar, do conhecer, do aprender como uma experiência também. E para finalizar, lógico, fala as tuas redes sociais, como a gente encontra você, como que a gente pode estar seguindo aí teu trabalho. Vamos lá, então, na primeira parte da mensagem, no sentido da importância, né? Principalmente para quem está começando, e isso eu passei. Eu tive bons professores que já deram a letra de saída. Eu tive professor que trabalhou em rádio, eu tive professor que trabalhou em TV. Então, já falaram como que ia funcionar o ambiente. E eu já trabalhava 2 anos num ambiente, mas muito pequeno ainda, muito local. Eu sou natural de Missal e lá trabalhava numa rádio comunitária. E aí eu fui estudar jornalismo, porque era a área que... Bom, já estava trabalhando, né? Eu senti que era aquilo aí que eu queria fazer. E a base acadêmica, o conhecimento que a gente adquire e quando você usa de laboratório o teu dia, que eu trabalhei mais 2 anos lá, então assim, eu consegui, quando eu recebi a oportunidade, e aí é muito louco isso,
que eu me destacava no esporte, né? Fazendo transmissão, era narrador esportivo e tal, lá na comunidade. Bom. E na faculdade, olha esse exemplo, na faculdade a gente começou a ser estimulado a usar Facebook, Twitter, né? Que eram as redes sociais do momento. Então eu fazia o meu jogo do Campeonato Municipal de Missal, o Botafogo de São Pedro enfrentando a equipe de São José. Caramba. Lá na comunidade, eu postava no Twitter. Postava lá no Twitter lá e botava legal, o link da emissora que só tinha aquele player lá, mas que dava para ouvir. E um dia veio um cara dar uma palestra lá na faculdade, conversando. Ele tinha ido para a Copa do Mundo, não, transmiti em 2010 a Copa do Mundo. Eu colei no cara, falei, cara, eu quero saber, quero aprender, eu quero, né, como que é. E ele passou a me acompanhar onde? No Twitter. E fez um convite para eu trabalhar em Foz, na Transamérica, através do Twitter. Que ele falou, estou te acompanhando, estou te ouvindo aqui. Oh, que interessante, bom, cara. Né? Legal. E para sobreviver dentro de um ambiente desse, que você chega com pessoas com 30 anos de profissão, pô, eu nunca tinha viajado de avião, nunca tinha feito... Então você pega os caras na tua frente, o que os caras falar, você tem que... Eu falei, eu estou estudando, eu tenho a base, eu sei, isso aqui é assim, esse título tem que ser feito assim, esse material tem falta de ética, fazer assim. Eu consegui me impor através e crescer. Autoridade. Então, assim, se eu não tinha experiência a meu favor, mas o pouco conhecimento que eu tinha com base no curso de jornalismo, me escorou e me apoiou para ficar 5 anos lá e escolhi vir para cá. Demais, cara. Então, assim, cara, não existe fórmula. A geração Z agora busca fórmulas rápidas, do TikTok. Pode dar certo em algum outro momento, mas não existe fórmula, cara. Estuda, busca experiência, e quando buscar experiência, não se preocupar em valores, porque isso vai te abrir 10 portas à frente dos outros. Sim. E te possibilita errar, que é o mais importante. Que é no erro que parece meio óbvio, né? Mas é esse fato, não é só o fato de errar, é você poder errar e continuar errando para acertar. O erro, ele te ensina coisas que os acertos jamais ensinarão, cara. Então, e você ter essa condição, porque se você começa num trampo, você começa, não vou cobrar, não vou exigir nada desse início porque eu não tenho a experiência, que eu estou começando, os caras vão permitir você errar. Sim. Entendeu? E aí você cresce. Aí você café com leite, né? Daí dá para errar mais. Estagiário. Isso. Então, você acaba crescendo e o estudo, com a experiência que você adquiriu naquele período, ele vai abrir muitas portas. Muitas portas mesmo. E não estou falando aqui que eu tenho sucesso, tá? Que isso eu sei da nossa realidade, onde a gente trabalha, com as ferramentas que tem, mas sobrevivemos até aqui. E importante talvez para quem está acompanhando a gente, está começando, talvez ter um futuro aí sim brilhante, né? Que possa crescer, porque com um pouquinho que a gente passa os tropeços. Minha rede social, o Instagram, Alessandro Cunhasque. Cunhasque com K. K-U. Não é C-U, é K-U. E o resto é escrever normal, e termina com K-I, né? Cunhasque. Enfim, vai... se vira. O Face também, mesma coisa. E quero aproveitar aqui e deixar o Face da rede Costa Oeste de Comunicação, né, que é lá onde a gente posta todos os materiais, né? Nosso conteúdo. E o da Rádio Costa Oeste, que é @Rádio Costa Oeste FM. É o Instagram também, que a gente está lutando para, aos pouquinhos também... A gente brinca que treina o pessoal que está acostumado no rádio, né, e participar lá no Face para participar ali também, né, que é um desafio novo, e esse é o desafio mais da Tati lá. Então é isso, gente. Quero agradecer, tá? Obrigado de coração. Desculpa se eu falo muito, né? Mas... Imagina, isso que a gente espera. Né? E se você me permite, só um ajuste nas suas coordenadas, né? Não é um conselho, porque o conselho você viveria aí segundo as minhas palavras, e não é essa a ideia. Mas só uma dica, o sucesso ele é definido pelo fato de você estar melhor hoje do que você estava ontem.
E posso dizer que sim, né? Pela pouca história que você contou, você já está trilhando sucesso. Eu sei que quem vem de origem mais humilde, e eu falo isso por mim, inclusive, a gente tem o problema da síndrome de vira-lata, que a gente às vezes não acredita que está fazendo tanta diferença na vida das pessoas, mas está. Né? Então, vendo pelo teu material, vendo pelo que você está fazendo, e é um trabalho contínuo. A gente fala que às vezes a gente busca perfeição, a palavra perfeição é derivativa do perfecto, aquilo que está pronto. Então a gente não vai chegar nesse ponto jamais, então a gente tem que ir atrás dessa excelência constante. Então, sucesso pode ficar tranquilo que você já tem, mas essa crescente do sucesso que é extremamente importante. E fico muito feliz por você dizer que é realmente o ensino superior, a formação acadêmica e todas as outras formações não garantem o sucesso financeiro, mas te garante opções. Então, num certo momento da vida, você teve a opção de voltar para São Miguel. Te deu essa opção, então isso é incrível. Eu acho que talvez esse seja o maior poder que uma formação acadêmica pode dar, a opção. Então, isso é legal. São duas coisas que a gente aprende na vida. Acho que lá no boteco, a gente já meia garrafa de vinho para frente, né? Mas ficou mais fácil falar sobre isso. Mas que não tiram da gente, ninguém tira da gente. Conhecimento. Né? Conhecimento e a oportunidade de viajar, conhecer novas culturas, conhecer novos lugares. Isso são experiências que ninguém vai te tirar mais. Isso é teu. Então, hoje, inclusive o teu curso, já vou te dar pegar o meu 5% aí. Quem está assistindo, aproveita. Cara, aparecendo oportunidades, se isso vai te acrescentar, velho, vai. Eu tô nessa vibe também de, cara, no máximo eu vou conhecer um lugar legal, um monte de gente com a cabeça pensando fora da caixinha, que Perfeito. É isso que vale, né? É isso, Miaski. Show. Maico Santos, eu falei tanto de falar o nome dele que eu me dei conta que eu não falei o meu nome. Não falou o nome dele. Eu não falei o meu nome. Então, eu esqueci meu nome agora. Nem sei quem sou. Como diria a Alice no País das Maravilhas, já mudei tantas vezes desde que eu acordei que nem sei mais quem sou. Eu queria aprender essas frases do Alex de efeito, cara. Ele tem uma pra cada momento. Mas tudo bem. Como diz a Dani, não sei. A Dani diz que eu invento essas histórias. Fala aí. Não, eu vou usar um trocadilho, né? Ele é soda nisso, né? É soda. Caraca. Tudo bem. Maico, passo para você a palavra então para também falar para essa galera e dessa importância e também a importância de se fazer marketing pessoal e se vender também, já que é a tua chave, né? O teu nicho. Personal branding, né? Fazer o seu marketing pessoal. Na verdade, só vou completar o que o Cunhasque falou, que o conhecimento da faculdade, né? O ensino, a graduação, a pós-graduação, né? Ele abre muitas portas para nós, mas de nada adianta o teu conhecimento se você não praticar. Então já vai conhecendo, vai aprendendo e já vai praticando. Eu só queria falar isso. Muito bom. Falou pouco, mas falou bonito. Isso que importa. Às vezes o desafio que a gente percebe, tem várias pessoas cheias de ideias, mas fico com medo de tirar a ideia do papel, de executar propriamente. Eu gostaria de fazer tal curso, e fica ali. O cara vai e quer fazer um experimento, vai, porque o máximo que pode acontecer é você não fazer mais. Esse que é o medo, né? Enfim. Senhoras e senhores, muito obrigado pela presença dos dois, foi maravilhoso estar com vocês, passou tão rápido. E o Rafa falou, quanto mais melhor, se deixasse a gente ficaria aqui, viraria a tarde inteira, a noite dias inteira, e dias, mas infelizmente não dá. Então gostaria de agradecer a presença de vocês, dizer que se você gostou do conteúdo do Pode Mais, toda semana tem episódio novo, pode ir acompanhar nas nossas redes sociais também, Uniguaçu, Faculdade Uniguaçu, no Instagram, @Faculdade Uniguaçu, nós temos o Uniguaçu Brasil também, extensão, nós temos muitos Instagram, mas entra no Faculdade Uniguaçu que não tem erro, lá você encontra tudo, e eu te garanto, você encontra também na Faculdade Uniguaçu a faculdade dos seus sonhos e do seu futuro aí para mudar a sua vida. A melhor faculdade do sul do Brasil. Muito Achei bem. o vídeo de São Miguel, hein? Eu disse que